Bem-vindo a mais uma videoaula matemática simples. Na videoaula de hoje iremos estudar funções reais de variável real. Agora então vamos começar com as nossas primeiras definições. Portanto, uma função real de variável real é uma função em que o domínio e o conjunto de chegada são subconjuntos de R. Ora, quando f é apenas apresentada com uma expressão f de x, diz-se que f de x é a expressão analítica da função. Por exemplo, uma coisa do género 2x ao quadrado mais 7. Este é o nosso f de x. E o domínio, no fundo, são todos os valores reais que podem ser substituídos aqui. Por exemplo, esta função 2x ao quadrado mais 7, eu posso colocar o valor que quiser neste valor x. Agora, vocês podiam se perguntar, então, mas há algumas situações em que eu não posso substituir o valor? Existem. Existem, para já, duas. Não podemos substituir denominadores por zero. Aliás, se fizeres a experiência na calculadora, ela vai-te logo dizer que não podes dividir por zero. Não é? Se fizeres 3 a dividir por zero, dá-te erro. Porque não podemos dividir por zero. Então o que é que nós fazemos? Nessas situações, excluímos todos os pontos que anulem o denominador. Por exemplo, se tivermos uma função 3 sobre x, uma função deste género, como é que nós calculamos o domínio? Escreveríamos, como está aqui, domínio de f é x pertence a r, tal que o denominador tem que ser diferente de zero. E claro que isto vai dar R exceto zero, porque no fundo posso substituir por qualquer valor com exceção do zero. Qual é a outra situação, e última situação para o 10º ano, em que nós temos de ter algum cuidado? Não podemos ter raízes pares de números negativos. Mais uma vez a nossa calculadora para nos dar aqui uma mãozinha. Se nós fizermos a raiz quadrada de menos 7, a calculadora ou dá umas coisas com isso, algumas calculadoras dão, depende da maneira como elas estão definidas, ou dá isto, não é? Não existe uma solução real. Mas, por exemplo, se fosse raiz cúbica, já não haveria este problema. Se fizéssemos uma raiz cúbica de menos 7, já não havia problema nenhum. Por isso é que só para as raízes pares é que há problema. Porquê? Porque não existe nenhum número que elevado ao quadrado dê menos 7. Mas existem números que elevados ao cubo dão menos 7. É este aqui, não é? Este menos 1,91. Se vocês agora fizessem isto ao cubo, supostamente devia dar menos 7. Está bem? Mas não existe nenhum número que ao quadrado, ou à quarta, ou à sexta, ou à oitava, dê um número negativo. Portanto, quando nos aparecer uma coisa deste género, o que nós temos que dizer é que o que está dentro da raiz, e somente o que está dentro, e esqueçam a raiz, está bem? A raiz serve só para identificar se é necessário ter esse cuidado ou não. Por exemplo, uma função assim, 3x menos 9. Se tiver aqui mais coisas fora, isto não vai influenciar em nada o domínio. O domínio continua a ser 3x menos 9 tem que ser maior ou igual do que zero. E depois resolvemos isto, está bem? Se aqui tivesse raiz cúbica, já não dizíamos nada disto. Dizíamos que o domínio era R, porque não há problema nenhum. Portanto, quando estiverem a calcular domínios, tenham cuidado de ver se há denominadores, então colocar diferente zero, e se há raízes pares com expressões lá dentro, com incógnitas, porque toda essa expressão que está dentro da raiz índice par tem que ser maior ou igual do que zero. Pode ser zero, não há problema nenhum, está bem? Portanto, vamos ver aqui algumas informações sobre zeros e sinais de uma função. Os zeros, no fundo, são todos os pontos da função, todos os objetos cuja imagem é nula. Ao fim e ao cabo, se formos aqui olhar para um gráfico, são os pontos onde a função toca no eixo x. Neste caso, são o menos 3, o 2 e o 4, são estes os zeros. O sinal de uma função pode ser positiva ou negativa. Positiva é quando ela está acima do eixo x e negativa é quando ela está abaixo. Portanto, ela é positiva aqui. E vemos isto sempre, o resultado é sempre dado em ordem a x. Portanto, vai desde menos 3 até 2 e é negativa aqui. Desde menos 4 até menos 3 e desde 2 até 4. Quando eu falo em positiva ou negativa, positiva é mesmo maior do que zero, os zeros não contam, e negativa é mesmo menor do que zero. Se eu dissesse não negativa, podia ser maior ou igual. Se dissesse não positiva, já podíamos considerar o igual e estes intervalos já seriam fechados. Já vamos ver melhor o que eu digo aqui. Depois também há a noção de quadro de sinais. Um quadro de sinais tem, no fundo, os pontos onde há trocas de sinais da função. Portanto, é uma espécie de registro das variações, das flutuações de sinal de uma função. Vamos ver o quadro de sinais desta. Se repararem, os zeros estão aqui, menos 3, o 2 e o 4. O domínio é de menos 4 até 4. Portanto, o nosso quadro de sinais tem que começar no menos 4 e acabar no 4. E tem que incluir todos os pontos onde há mudança de sinal. Portanto, desde menos 4 até menos 3 ela é negativa, de menos 3 até 2 ela é positiva e de 2 até 4 é negativa. Por isso é que estão aqui este menos, este mais e este menos. Estes valorzinhos aqui são, no fundo, as imagens de cada um destes objetos. Está bem?
Vamos passar à próxima noção de função crescente, decrescente e constante. Uma função é constante se o gráfico dela for horizontal, claro. Aqui a condição é se o f de a for igual a f de b para todos os pontos que estão nesse intervalo. Uma função é crescente no sentido lato se ela subir ou então se for horizontal. É permitido ser horizontal neste caso. Portanto, é no fundo dizer quando a função não desce, são todos os intervalos na função não desce, e ela é decrescente no sentido lato quando ela não sobe, ou seja, quando ela desce ou é horizontal. Uma função é estritamente crescente se ela só subir, ou estritamente crescer se ela só descer. Normalmente, quando pedem para estudar monotonia, estamos mais a falar no sentido estrito, está bem? É para ver onde é que ela é constante, onde é que ela é decrescente, onde é que ela é crescente. Associada a isto está uma tabela de variação, que no fundo é muito parecida com aquela tabela de sinal, mas tem no fundo o registro de todas as flutuações, quando é que a função sobe, quando é que a função desce, quando é que ela é constante. Se repararem, e isto basta pegar a nossa função e andar da esquerda para a direita. Ela sobe desde menos 4 até menos 2, depois já começa a descer aqui, portanto aqui sobe, aqui desce. Aqui é constante, de menos 1 até 1. De 1 até 3 ela volta a descer. E depois de 3 até 4 ela volta a subir. Os pontos que têm que estar no nosso quadro, na nossa tabela de variação, é menos 4, menos 2, menos 1, 1, 3 e 4. Vamos ver como é que isto está. Menos 4, menos 2, menos 1, 1, 3 e 4. E lá está, sobe, desce, constante, desce, sobe. E mais uma vez, aqui estarão todos os nossas imagens para cada um destes objetos. Está bem? Muito parecido com a tabela, com aquele quadro de sinal, a nossa tabela de variação é muito parecida, só que no quadro de sinais andamos a ver quando é que ela está acima ou abaixo do eixo de X. Aqui é mais ver quando é que ela sobe, quando é que ela desce. Eu costumo dizer que, isto às vezes para alguns alunos pode ajudar. Para mim a tabela de variação, imagino isto como se fosse um peixe, aqueles peixes que volta e meia saltam fora d'água. Aqui, quando o peixe está dentro d'água é negativa, quando está fora d'água ela é positiva. Portanto, este eixo de X é como se fosse a água. Não sei se te ajuda nem se não. Quando eu penso em monotonia, penso no ciclista. Quando é que o ciclista tem que pedalar e quando é que ele não tem que pedalar e quando é que o chão é liso, quando é que o objeto é liso. E se repararem, se nós metermos aqui um ciclista, ele aqui tem que pedalar para subir até esta montanha, aqui já pode largar e não pedalar mais, aqui está numa parte em que é tudo plano e depois volta a não precisar de pedalar, desce e aqui volta a precisar de pedalar, sobe. Portanto, quando ele pedala, sobe, é crescente, quando ele não pedala, é decrescente. Quando o terreno é liso, ela é constante. Está bem? É isso que eu quero dizer. Não sei se ajuda nisso não. Para alguns alunos, às vezes, estes truquezinhos dão jeito. Então, eu falo aqui um bocadinho sobre a monotonia de uma função afim, que é uma função da forma y igual a mx mais b. Quando o m é positivo, ela está sempre a subir. Quando o m é negativo, ela está sempre a descer. E quando o m é igual a zero, a função é constante. Ora, vamos passar a mais uma característica das funções, que é esta noção de extremos. Os extremos, no fundo, são os máximos e os mínimos de uma função. Portanto, uma função poderá ter dois grandes tipos de extremos, os absolutos e os relativos, sendo que os absolutos são o maior e o menor valor que a função assume nos y, está bem? Portanto, se nós olharmos aqui para a nossa função de há pouco, vamos andar aqui um bocadinho para trás, ela tem claramente aqui, este é o seu ponto mais alto, ou seja, o seu máximo é 2,5, sendo que o maximizante, que é o valor do x, é o menos 2. Cuidado, quando se fala em extremos, vemos os y, está bem? O máximo e o mínimo vê-se nos y. O maximizante e o minimizante é que se vai ao x. E o ponto mais baixo da função é este, menos 2,5. Este é o nosso mínimo absoluto, sendo que o minimizante é menos 4. Vamos ver um bocadinho, falar um pouco mais sobre relativos. Os relativos têm aqui uma manha, já vos vou explicar que manha é essa. É que uma função, quando tem extremos relativos, quer dizer que é o maior valor da função num determinado intervalo ou o menor valor da função num determinado intervalo. Ora, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que uma função tem um máximo relativo se acontecer uma de duas coisas. Se ela tiver um ponto, uma espécie de um pico, um ponto alto, uma montanha, ou então se ela for constante. Se ela for constante, é o máximo da função. Porque de acordo com a definição, reparem que é que é dito aqui, para todos os pontos numa determinada vizinhança, numa proximidade daquele, os pontos estão abaixo deste, mas menor ou igual. Portanto, se é menor ou igual, onde uma função for constante, ela terá também aí o máximo. Aliás, vai ter as duas coisas. Onde a função for constante, tem máximo e mínimo relativo, que é o que eu digo aqui. Nos intervalos em que a função seja constante, ela vai ter máximo e mínimo relativo simultaneamente. Portanto,
Em relativamente aos mínimos relativos, é sempre que a função tiver um vale ou então for constante. Há outras situações com dados de continuidade, mas para já vamos abordar mais estas duas, porque já assim é relativamente estranho esta noção de extremos. E já vamos ver como é que se calculam também os máximos e mínimos, mas nada melhor do que analisar a nossa função de há pouco para percebermos como é que ela funciona em termos de máximos e mínimos relativos. Portanto, primeiro, máximo relativo temos aqui, este também conta, e todo este intervalo aqui é o máximo relativo. Portanto, os máximos relativos serão, começamos pelo 0, depois tem o 1, recordem-se que isto é tudo valores nos y, está bem? E temos no 2,5. Deixa-me ter aqui um pontinho. Ok. Estes são os máximos relativos. Agora, todos os máximos absolutos também são relativos. Os mínimos relativos são todos os vales, este, e onde a função for constante. Também vai ter 3 mínimos relativos. É uma coincidência, mas tem. Menos 2,5, ponto e vírgula. Temos aqui no menos 1 e depois volta a ter no 1 também. Ok? Portanto, tem aqui ao todo 3 mínimos relativos. Vamos aos maximizantes. Os maximizantes aqui, os mais fáceis, são estes dois. É o menos 2 e o 4. Agora, como é que vai ser aqui onde a função é constante? Todo este intervalo. Em todo este intervalo a função tem maximizantes. Portanto, estes serão os maximizantes. E agora, como é que ficam os extremos? Será que o menos 1 e o 1 contam? Será que só conta 1? Já vou explicar qual é o truque. Para ser maximizante, no ponto em causa não podemos subir, nem de um lado nem do outro. E no ponto menos 1, se vocês se situarem aqui, terem aqui um alpinista, ele tem que subir quando anda para aquele lado. Portanto, a função aqui não é maximizante. Portanto, menos 1 é aberto. Todos os pontos contam até o 1. Se meterem o vosso alpinista aqui, ele já não sobe, está bem? Ele desce deste lado e aqui é constante, portanto no 1 conta. Se não subir é máximo e se não descer é mínimo. Minimizante, vá neste caso. Estamos a ver maximizantes e minimizantes. Vamos ver este, pode ser que ajude. Portanto, voltamos a ter como minimizantes o menos 4 e o 3. E agora, como é que isto vai funcionar em termos daquele intervalo desde menos 1 até 1? Recordem que, para ser minimizante, a função não pode descer nem à esquerda nem à direita daquele ponto. No menos 1, nem à esquerda nem à direita a gente desce. Portanto, é fechado. No 1, descemos à direita do ponto. Portanto, não é minimizante, está bem? Portanto, o menos 1 conta como minimizante, o 1 já não conta. Aliás, eles costumam trocar. No fundo, nós temos 4 situações possíveis. Esta, que é a nossa, e esta. E cada uma delas tem um comportamento diferente. Por exemplo, estes dois extremos aqui são minimizantes, mas não são maximizantes. Não são maximizantes porque subimos. Estes dois pontinhos aqui, para esta situação, é uma situação parecida com esta, está bem? Estou só a fazer aqui um bocadinho do ramo da função. Funciona, são maximizantes, mas não são minimizantes. Os extremos é aberto para os... Portanto, o que eu quero dizer é que é aberto para os minimizantes e fechado para os maximizantes. Esta é esta situação aqui. Portanto, este não é maximizante, mas é mínimo. Este aqui não é minimizante, mas é maximizante. Este é o contrário. Este não é minimizante, mas é maximizante. Este não é maximizante, mas é minimizante. Está bem? Portanto, são estas 4 situações que vos podem acontecer. Claro que depois pode estar partido ali em algum ponto. Para já não vamos complicar muito isto. Vamos falar de mais um par de características. Portanto, já falámos dos extremos, está aqui tudo. A respeito da concavidade. Eu, normalmente, vocês vão analisar isto mais graficamente. Eu costumo dizer que uma função tem concavidade voltada para cima quando ela está tipo a sorrir, quando ela forma uma espécie de um smile, e quando está triste é que ela é voltada para baixo. Normalmente, quando há mudança de concavidade, chama-se esse ponto de inflexão, mas é uma coisa que vocês estudarão mais tarde. Há aqui toda a definição analítica de concavidade, embora normalmente, por aquilo que eu vejo, a análise é mais feita graficamente, e é esta que nós preocupamos. A nossa função não é a melhor para estudar concavidades porque ela é feita por segmentos de reta, nem está voltada para cima, nem está voltada para baixo. Tinha que ter algum tipo de curvatura. Se fosse assim, ou assim, e depois assim, então daqui está voltada para baixo, a partir daqui já é voltada para cima, a partir daqui já volta a ser voltada para baixo. Portanto, no fundo, a concavidade é ver quando é que a função está a sorrir ou está triste, está bem? De maneira assim muito mais leve de ver estas coisas. Noção de função par e função ímpar. Portanto, uma função é par quando faz uma simetria relativamente ao eixo dos y, e é, par quando faz uma simetria relativamente ao eixo dos y, e é ímpar quando faz uma espécie de simetria invertida. Portanto, aqui nós estamos mesmo a dobrar a função
daqui para aqui. Está bem? Como se ela tivesse mesmo. Este é o nosso eixo dos y. Se nós pegássemos neste ramo e dobrássemos para aquele lado, ficámos com este. Este é uma espécie de simetria invertida. Primeiro dobro para aqui, no eixo dos y, e depois dobro para baixo. No fundo é uma simetria relativamente à origem. Também dá para estudar isto analiticamente. Como? Portanto, deixem-me só fazer aqui um fade out para nós conseguirmos ver. Portanto, uma função é par se o f menos x for igual ao f de x. Ora, como é que se calcula o f menos x? Vamos aqui ao nosso primeiro exemplo. No fundo é substituir o x por menos x. Ficamos com 3 menos x ao quadrado menos 7. Portanto, eu troquei o x por menos x. Como menos está ao quadrado, fica positivo. E reparem que esta função é igual a esta. Quando isto acontece, ela é par. Ora, quando é que ela é ímpar? Quando nós substituímos o x por menos x e os sinais ficam todos ao contrário. Portanto, quando eu aqui, por exemplo, tenho a função 5x e troco o x por menos x, vai dar menos 5x. Portanto, que é no fundo o simétrico desta função. Por isso é que a função é ímpar. E também pode não ser nem uma coisa nem outra, como acontece com esta função. É quando troco aqui o x por menos x, não fica igual à função inicial, portanto não é par. E quando eu troco tudo de sinal, também não fica igual a isto. Reparem que esta não é igual a esta. Então deixem-me só explicar-vos qual é a diferença entre fazer isto e fazer isto. Aqui é trocar todos os x por menos x. Eu aconselho até a meter um parentezinho, como eu estou a fazer aqui. E esta, no fundo, é só meter o menos atrás da função e trocar tudo de sinal. Está bem? Pode não dar a mesma coisa. Está bem? Se desse a mesma coisa, seria ímpar. Se trocar o menos x aqui, normalmente acontece quando há potências pares, por isso é que se fala em função par e função ímpar. Ela vai ser par se a nossa função f menos x for igual a f de x e pode acontecer nem uma coisa nem outra. Só há uma função que é simultaneamente par e ímpar ao mesmo tempo, que é a função nula. De resto, raramente acontecem as duas coisas ao mesmo tempo. Portanto, uma função ou é par ou é ímpar ou não é nem uma coisa nem outra. Só a função nula é que é simultaneamente a mesma. E finalmente vamos acabar aqui a ver as transformações, é a última parte desta secção. Vamos ver que tipo de transformações é que há. Eu aqui essencialmente distingui em dois grandes tipos de transformações. A primeira, a terceira e a quinta são as transformações fora da função. Eu chamo de transformações verticais porque mexem verticalmente no gráfico da função, e depois temos as transformações dentro, que são as transformações horizontais, que são um bocadinho manhosas, porque elas têm um comportamento invertido àquilo que a gente está à espera. Por exemplo, se eu somar fora de uma função um número, a função sobe ou desce esse número. Se o número for positivo, ela sobe. Se o número for negativo, ela desce. Dentro é exatamente o contrário. Se a gente somar 3 dentro da função, ela em vez de andar para a direita, portanto, recordem aqui o eixo dos x e o eixo dos y, em vez da função andar 3 para a direita, não, anda para a esquerda. Portanto, dentro as coisas são um bocadinho enganosas. Eu agrupei-as assim, porque isto é as somas, isto é o produto, isto é o menos 1. Está bem? Quando se multiplica por um número negativo. Ora, a próxima transformação é quando eu multiplico por um número que considerei positivo, está bem? Quando eu multiplico por 3 uma função, ela expande, dilata 3 vezes. Está bem? Se multiplicar por um meio, ela encolhe para metade. Portanto, encolhe. Portanto, imaginem que a nossa função é assim. Se eu multiplicasse por 3, ela expandia 3 vezes em direção ao eixo, na direção do eixo dos y. Se eu multiplicasse por um meio, ela encolhia na direção do eixo y. É como se ela tivesse sido prensada. Está bem? É mais ou menos uma coisa deste género que acontece à função. Dentro, para não variar, as coisas são ao contrário. Portanto, quando eu multiplico por 2, ela encolhe para metade. Quando eu multiplico por um meio, é que ela fica a dobrar. Lá está, a dilatação e a contração muda o nosso fator. O menos fora e o menos dentro é mais simples, ela só vira ao contrário. Menos fora troca o que está em cima para baixo, o que está em baixo para cima. Menos dentro, o que está ao lado esquerdo passa para o lado direito, o que está ao lado direito passa para o lado esquerdo. E eu aqui tenho, no fundo, as alterações que um ponto do gráfico da função sofre quando eu faço transformações fora ou dentro. Não sei se já repararam, transformações fora, a primeira, a terceira e a quinta, mexe nos y, por isso é que é vertical, está bem? Transformações dentro vão mexer no x e lá está, mexem sempre de maneira muito invertida, está bem? Portanto, é isto, são estas que são as transformações de uma função. Portanto, só para vermos aqui algumas observações. Portanto, aquilo que eu tinha dito, a primeira, a terceira e a quinta são as verticais, as restantes são as horizontais. As transformações horizontais têm um comportamento invertido das verticais. Quando existe mais do que uma transformação fora, deve-se começar pela multiplicação e depois pela soma. No fundo, aquilo que normalmente se faz, não é? Primeiro multiplica-se e depois é que se soma, mas isto faz-se para as transformações verticais. Claro que as transformações dentro tinham que ter um comportamento invertido. Portanto, primeiro soma-se e depois é que se multiplica, embora
tradicionalmente não se costuma jogar com muitas transformações em simultâneo. De qualquer das formas, vocês ficam aqui com esta dica. Se porventura vos aparecer uma data de transformações de uma função, separem as de fora das de dentro. Quando estão a estudar as de fora, primeiro multiplicam e depois é que somam. Quando estiverem a estudar as de dentro, primeiro somam e depois é que multiplicam. Por exemplo, eu aqui não explico o que acontece quando se multiplica por um número negativo. Mas não é necessário, que eu posso fazer isso por partes. Primeiro meto o menos e depois é que meto o número. Estão a perceber? Por exemplo, não explico aqui como é que se multiplica por menos 3 fora de uma função. Mas não é necessário, porque primeiro coloca-se o menos e a função inverte e depois multiplica-se por 3 e ela expande 3 vezes. Tá? Ora, vamos passar então à resolução aqui de um exercício. Temos aqui um gráfico de uma função. A primeira coisa que eu quero saber é qual é o domínio e contradomínio desta função. Portanto, o domínio vai desde menos 4 até 4, o contradomínio vai desde menos 3 até 3. Ora, vamos passar já à construção e ao estudo dos extremos absolutos e relativos desta função e os respectivos maximizantes e minimizantes. Portanto, eu aqui deveria ter colocado aqui uma bolinha fechada, mas a função está mesmo incluída. Portanto, estes pontos fazem mesmo parte da função. Portanto, o máximo absoluto é o 3. Portanto, máximo, vou meter MA é o 3 e o seu maximizante é só o 4. Mínimo absoluto é o menos 3 e o minimizante é o menos 1. Recordem, maximizante e minimizante vê-se no x. Está bem? O máximo e mínimo é que se vê nos y. Vamos aos extremos relativos. Máximos relativos. Temos aqui o 3 volta a ser o máximo relativo, aliás é o maior deles todos, também é absoluto. Este 2 também é o máximo relativo e ainda temos aqui o 1 também é o máximo relativo. Quando a função for constante é máximo e mínimo ao mesmo tempo. Mínimos relativos temos o menos 3 continua cá. Portanto a função não tem mais vale nenhum, só tem este pontinho aqui onde ela é constante. Portanto menos 3 e no 1. Ok? Vamos aos maximizantes. Portanto, aqui como maximizantes temos que considerar o 4 e o menos 4. E depois reunimos desde 2 até 3. 2 fechado, 3 aberto. Porquê? Porque para ela ser maximizante não pode subir e no 3 sobe. Claro que aqui os minimizantes relativos vou ter que considerar o menos 3, inevitável, o menos 1. O mesmo minimizante daqui, e depois vou desde 2 até 3, só que agora abro no 2 e fecho no 3. Porque não pode descer, e no 2 ela desce. Está bem? Então aqui os extremos todos relativos. Quadro de sinais, tabela de variação. Vamos ao quadro de sinais, temos que meter o menos 4, onde ela começa, o menos 2, depois o 1, e depois vai até ao final, até ao 4. Porquê? No fundo, são todos os pontos onde a função troca de sinal. Tá bem? Temos aqui o x, temos aqui o f. No menos 4 ela vale menos 2, é positiva. Vai até o menos 2, onde ela é 0. Depois é negativa até o 1, onde volta a ser 0. E do 1 até o 4 ela é positiva, onde passa a valer 3. Portanto, este é o quadro de sinais. Vamos à tabela de variação. Portanto, ela está sempre a descer desde menos 4 até menos 1. Depois sobe desde o menos 1 até ao 2. Do 2 até ao 3 ela é constante e do 3 até ao 4 ela sobe. Portanto, vamos meter aqui só, desculpem a salganhada, no menos 4 vale 2, depois ela desce até ao menos 1, onde vale menos 3, tem aqui o seu extremo absoluto, mínimo absoluto. Tenho que meter aqui um espacinho para lhe dizer que ela sobe até ao 2, onde ela vale 1, é constante desde o 2 até ao 3, onde ela vale 1 também, e depois volta a subir para passar a acabar no 3, está bem? Esta é a tabela de variação, faltava aqui também meter isto, x e f de x, ok? Finalmente, queremos saber qual é o domínio, contradomínio desta função g de x que aqui está, explicando as transformações todas que ocorrem sobre o gráfico. Vamos falar um bocadinho sobre transformações. Portanto, no fundo, as transformações, o que ocorre à função é que ela anda 7 para a esquerda. Vamos começar pela transformação dentro, que é mais simples. Se anda 7 para a esquerda, o domínio é de menos 4 até 4, passa a ser de menos 11 até menos 3. Fechado. Portanto, este passará a ser o domínio da nossa função g. O contradomínio é o que acontece à nossa função. O contradomínio já agora costuma-se representar um d com uma linha ali por cima. Temos o menos e o menos 3. O que se faz primeiro é o menos. Primeiro fora, multiplica-se, depois é que se subtrai. Portanto, a função vira toda ao contrário.
Portanto, ela faz uma inversão relativamente ao eixo do x, portanto, faz uma simetria. O contradomínio era de menos 3 até 3, vai continuar a ser de menos a 3 até 3 se a gente a virar ao contrário, portanto, ela vai ficar mais ou menos assim, está bem? Vai ficar uma coisa deste género. Quando a gente a inverte, está bem? Te vir até aqui. Agora ela depois vai descer a 3. Portanto, se ela ia desde menos 3 até 3, viramos ao contrário, continua a ir desde menos 6 até 3. E depois desce 3, vai desde menos 6 até 0. E para justificarmos todas as transformações, tínhamos mesmo que dizer, basicamente, que função, primeiro faz uma translação de 7 unidades para a esquerda. Está bem? Uma translação é este 7 que faz com que a função ande para a esquerda. Depois faz uma simetria relativamente ao eixo do x. E depois é que desce. Faz uma translação de 3 unidades para baixo. Podíamos ter começado pelas transformações de fora. Tanto faz começar por fora e depois passar para ver as de dentro, ou começar pelas de dentro e depois ver as de fora. Está bem? É indiferente. Portanto, aqui nós pretendíamos essencialmente estudar o domínio e contradomínio da função, mas poderíamos mesmo querer desenhar a função final. Tínhamos de fazer tudo. Está bem? Deixem-me só apagar isto. Portanto, eu não vou andar a 7 para a esquerda, não tenho aqui espaço, mas só para vocês perceberem, a função faz... Não vou fazer aquela última transformação de andar 7 para a esquerda. Portanto, a função aqui o que fez foi inverteu. Portanto, aquela tal simetria que eu referi há pouco. E depois ela tem que andar 3 para baixo. Então, se a função aqui vale menos 2, tinha que passar a valer menos 5. Andamos com tudo 3 para baixo. Está bem? A função faz uma coisa mais ou menos assim. Tinha que andar aqui 3 para baixo. Meus dotes de desenho não são os melhores. Este ponto 1, 0 passa a valer 1 menos 3. Depois anda aqui mais um bocadinho para este lado. Depois anda para aqui. Depois anda para aqui. Portanto, tudo 3 unidades para baixo. E depois ainda faltava fazer a translação. Não tenho aqui grande espaço. De 7 unidades para a esquerda. Tá bem? E teríamos a função, o gráfico da função G final. Isto era também para vocês terem uma noção de como é que se aplicam estas transformações. E podemos, por exemplo, querer saber o que é que acontece a um ponto desta função. Imaginem que nós pegamos neste ponto 2, 1. Vamos ver para onde é que ele vai. Portanto, este ponto 2, 1, que pertence à função f, eu quero saber onde é que ele fica na função g. Se eu ando 7 para a esquerda, ele vai ter que subtrair 7 no x. Portanto, passa a valer 2 menos 7 vale menos 5. Desculpa, deixa-me escrever isto melhor. Menos 5, 1. Não ficou lá muito melhor. Depois a função inverte, ou seja, o que está em cima passa para baixo, está em baixo passa para cima. Portanto, estou a falar deste menos aqui fora. Troca o y de sinal. Fica menos 5, menos 1. Lá está, transformações fora, mexem no y e não no x. E finalmente desce 3, portanto passa a valer menos 5, menos 4. Portanto, o nosso ponto inicial que valia 2, 1 passou a valer menos 5, menos 4. Porquê? Porque andou 7 para a esquerda, inverteu-se e andou 3 para baixo. Está bem? É no fundo fazer todas estas transformações e podemos fazer isto com os pontinhos todos. Aliás, uma maneira muito boa de desenhar bem a função final é pegar nestes pontos angulosos todos, estes pontinhos aqui, e ver a imagem de cada um deles, andar 7 para a esquerda, inverter, descer 3, com todos os pontos, e ficam com o gráfico mesmo perfeito. Então, em papel quadriculado, melhor ficam as coisas. Está bem? Só para vocês ficarem com uma noção, eu acho que compliquei um bocadinho aqui esta última linha, porque meti logo 3 transformações. Né? Nós só tínhamos 6 hipóteses possíveis, eu meti logo metade. Meti logo metade das transformações que são estudadas no 10º ano, mas no fundo é para ficarmos com uma noção mais ou menos de como é que se aplicam as transformações. Numa próxima aula vamos começar a estudar funções específicas, vamos falar de funções quadráticas, funções módulo, funções raízes e por aí fora. Espero que tenhas gostado desta aula. Agora é resolver exercícios sobre estes assuntos. Até breve.